Nós vamos fazer a leitura bíblica em Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao 10. O pastor José Paulo já fez a leitura bíblica em Lucas. Eu vou fazer aqui em Mateus, praticamente a mesma passagem, da perspectiva do evangelista Mateus, do discípulo do apóstolo Mateus. Mateus 28, 1 a 10. E a nossa ênfase nessa manhã, a tônica da nossa mensagem também é acerca da ressurreição de Jesus. Acerca da ressurreição de Jesus. Vamos lá, eu vou ler e você acompanha. Mateus 28, de 1 a 10. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá eles me verão. Amém? Senhor, nós queremos, na continuidade dessa celebração, comunicar a sua palavra nesse momento também. Que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue trabalhando na nossa mente, no nosso coração, com a tua verdade. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a história da Páscoa, ela não termina com um funeral. A história da Páscoa não termina com um momento triste. A história da Páscoa, sim, é uma grande festa. É com muita alegria que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Um Cristo vencido pela morte não poderia salvar a si mesmo e nem mesmo a nós. Mas ele não ficou preso lá na cruz, ele vivo está, ele ressuscitou. E nós, a igreja do Senhor, eu e você, nós anunciamos, nós pregamos um Cristo que foi crucificado para o perdão dos nossos pecados, mas que ressuscitou e agora vivo está e vive pelos séculos dos séculos. Irmãos, sem a ressurreição de Jesus, o cristianismo seria uma religião vazia. Seria uma religião sem esperança. Paulo, ele fala na sua primeira carta aos Coríntios, eu não vou ler essa passagem porque é um pouco longa, mas Paulo fala lá em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 14 até o 19, ele diz que sem a ressurreição de Jesus, a nossa fé seria inútil. Ele diz que sem a ressurreição de Jesus, a nossa pregação seria inútil. Ele diz que sem a ressurreição de Jesus, a nossa esperança seria vazia. Ele diz que sem a ressurreição de Jesus, o nosso testemunho seria vazio, seria falso. Ele fala ainda que sem a ressurreição de Jesus, os nossos pecados, as nossas maldades não seriam perdoados. E ele diz ainda que sem a ressurreição de Jesus, nós seríamos as pessoas mais infelizes de todas. Ele diz que, em outra passagem também, que sem a ressurreição de Jesus, a morte teria a última palavra sobre nossas vidas.
A morte seria soberana sobre nossas vidas. E nós não teríamos esperança de um futuro promissor, de um futuro glorioso no céu junto com o nosso Deus, se não houvesse a ressurreição de Jesus. Mas a grande verdade é que Jesus Cristo ressuscitou. E agora, a nossa fé, ela é uma fé útil para a nossa salvação. A nossa fé, ela é consistente para uma caminhada cheia de esperança. Mas agora a nossa pregação, a anunciação do amor de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, essa anunciação, essa pregação, ela é poderosa, ela é transformadora por causa da ressurreição de Jesus. E agora nós temos uma esperança viva, e agora o nosso testemunho ele é verdadeiro, porque não é nosso, mas se baseia na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, que vive em nós pelo seu Espírito. E por causa da ressurreição de Jesus, os nossos pecados são perdoados. E nós temos muitos motivos para nos alegrar, e agora nós somos pessoas felizes e alegres, independente da situação que nós estamos passando, porque nós temos uma viva esperança em Cristo Jesus. E a grande diferença, queridos, entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo, a grande diferença é que o túmulo de Jesus está vazio. Ele está vazio. Ele venceu a morte e está vivo. Cristo ressuscitado pelo poder de Deus. Cristo ressuscitado pelo poder de Deus é a garantia também da nossa ressurreição para a vida, para uma nova vida, a vida de todo aquele que nele crê em Cristo Jesus, que crê em Cristo Jesus. E Paulo fala isso também lá na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 15 e 20. Pode colocar, Fê? 1 Coríntios 15 e 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. É a garantia da nossa ressurreição, dessa qualidade de vida que nunca vai ter fim. É a nossa garantia. Selo de segurança. Por causa da ressurreição de Jesus, nós temos essa viva esperança, conforme a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pode colocar, Fê? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, nos fez de novo, espiritualmente falando, para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa esperança é viva porque ela está fundamentada, firmada, alicerçada naquele que está vivo, que é Jesus. É por isso que ela é uma esperança viva, firmada nessa promessa, nesse fato que aconteceu e na sua promessa de que ele vive e um dia voltará para os seus. Queridos, muitos críticos das Escrituras, muitos críticos da palavra de Deus, muitos críticos da fé cristã, tentam negar a ressurreição de Jesus. Procuram negar que ela de fato aconteceu. Né? Alguns dizem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e depois ficaram divulgando que ele estava vivo, que ele havia ressuscitado. E o próprio Mateus fala isso lá no seu Evangelho, no capítulo 28 mesmo, no versículo 11 ao 15. Nós não vamos ler porque é uma passagem extensa também. Mas os guardas foram subornados, aqueles mesmos guardas que tremeram de pavor, que viram aquela cena sobrenatural dos anjos removendo a pedra do sepulcro. Esses mesmos guardas foram subornados, receberam dinheiro para espalhar essa falsa notícia de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Outros ainda chegam a dizer que as mulheres foram ao túmulo errado, né? Erraram um túmulo. E depois saíram falando que o túmulo estava vazio. E ainda há outros que dizem que os próprios romanos removeram o corpo
de Jesus para outro lugar. Enfim, esses são os críticos das Escrituras que procuram negar a ressurreição de Jesus. Mas o fato é que a ressurreição de Jesus foi acompanhada de eventos sobrenaturais. Conforme essa leitura que nós fizemos aqui, a palavra de Deus diz que houve um grande terremoto, um terremoto repentino que veio e sacudiu aquela região naquele momento. A palavra também revela um evento sobrenatural onde um anjo do Senhor desceu aonde estava o sepulcro, rolou aquela pedra que estava fechando, lacrando o sepulcro. Eles abriram o sepulcro, não para Jesus sair, porque Jesus não estava mais limitado no seu corpo glorificado à pedra, à parede, ele podia andar, passar pela parede, ele podia porque ele estava glorificado, mas para que as mulheres e os outros discípulos pudessem entrar, por isso que a pedra foi removida. E a palavra diz também que os guardas viram, tremeram, ficaram admirados, impressionados, apavorados diante da santidade de Deus daquele evento. E o que dizer então de todas as aparições de Jesus depois? Paulo fala lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 5 até 8, nós não vamos ler ele agora, essa passagem, mas você pode se certificar depois, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 5 ao 8, que após a sua ressurreição, Jesus deu prova dela, da sua ressurreição, dessa verdade, aparecendo às mulheres, e a primeira delas, a Maria Madalena, essa mulher que teve 7 espíritos demoníacos que foram expulsos por Jesus, que teve a sua dignidade de volta como mulher. Jesus apareceu a ela, às demais mulheres. Jesus apareceu aos discípulos a caminho de Emaús, conforme Lucas capítulo 24. Jesus apareceu a Pedro. Jesus apareceu aos 12 discípulos. Jesus apareceu a mais de 500 de forma simultânea, dando prova da sua ressurreição. Depois apareceu a Tiago, depois a Paulo, como Paulo mesmo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, são as provas de que Jesus ressuscitou. E como explicar aqueles discípulos, aqueles homens e mulheres que logo após a morte de Jesus ficaram acuados pelo medo, amedrontados, reunidos a portas trancadas, desanimados, pessimistas, após a morte de Jesus? Pedro falou assim: eu vou pegar meu barco e vou voltar a pescar, acabou tudo, o nosso Senhor morreu naquela cruz. Mas o que dizer desses mesmos homens e mulheres que estavam assim, nesse estado, mas que depois da ressurreição de Jesus, eles foram poderosamente transformados, tiveram suas vidas mudadas, tornaram-se ousados, tornaram-se valentes, tornaram-se poderosos por causa do Espírito Santo de Deus, ousados, valentes, poderosos nos seus testemunhos. Como explicar isso, se não fosse pela ressurreição de Cristo Jesus? Esses mesmos homens e mulheres enfrentaram ameaças, enfrentaram açoites, enfrentaram prisões, enfrentaram o martírio, a morte, sem jamais recuar. Eles não teriam enfrentado tudo isso por causa de uma mentira, por causa de uma fábula. Não, não, não. Eles enfrentaram tudo isso por causa do Cristo ressurreto, por causa do Cristo vivo. A mudança, a transformação desses discípulos, desses homens e mulheres, a mudança, a transformação de milhares e milhares que vieram a crer no Cristo vivo, é uma prova muito clara da ressurreição de Jesus e do seu poder. Muitos dos seus discípulos, muitos dos cristãos, muitos morreram por causa dessa verdade. Não foi por causa de uma mentira, não foi por conta de um conto, de uma fábula, não. Por causa dessa verdade,
Cristo ressuscitou e vivo está. E como que uma mentira pode despertar tanto ódio no mundo, numa sociedade? Ninguém odeia quem está morto, ou pelo menos por tanto tempo. Mas essa oposição hostil a Jesus é porque ele está vivo. É por isso. E o outro fato impressionante é que uma igreja, eu não falo aqui de uma instituição, de uma placa de igreja, mas eu falo que uma igreja, a família da fé, a igreja espiritual de Cristo, ela foi estabelecida sobre a rocha que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo vivo, ressurreto. Esta é outra verdade, uma igreja foi estabelecida, foi firmada, fundamentada, e rompeu os séculos dos séculos e está de pé, por causa de Cristo Jesus, e esse vivo e não morto. Pessoas de todas as nações, pessoas de todas as línguas, pessoas de todos os povos, uniram-se, estão unidas em torno desta verdade, em torno do Cristo ressurreto. E não por causa de uma mentira, mas por causa de uma verdade. Esta é outra prova incontestável da ressurreição de Jesus. A igreja cristã espalhada por este mundo, pessoas unidas na pessoa de Jesus Cristo, vivo e não morto. E como que uma mentira pode transformar o mundo? Quem pode explicar? Nenhum outro fato ou nenhuma outra coisa poderia ter transformado homens, mulheres, crianças, tristes, desesperadas, desamparadas, sem sentido na vida, transformadas em pessoas alegres, em pessoas radiantes, em pessoas cheias de esperança, como o Cristo que vive pelos séculos dos séculos. Nenhuma mentira faria isso, nenhuma fábula faria isso, mas somente Cristo, o vivo, Deus vivo, pode fazer isso. Transformar pessoas. E encerrando, queridos, a nossa reflexão, porque nós vamos continuar adorando a Deus e transmitindo a palavra de Deus através de uma apresentação maravilhosa daqui a pouco. E agora, assim como Maria Madalena, a primeira pessoa a ver Jesus após a sua ressurreição. Olha que privilégio, né? Espero que nenhum homem fique enciumado com isso, viu? Assim como ela, assim como as outras mulheres, assim como os discípulos, assim como tantos milhares e milhares de cristãos espalhados por este mundo, nós anunciamos, nós pregamos aquele que vive. Nós anunciamos, nós pregamos que Jesus Cristo veio a este mundo, que Ele morreu numa cruz por causa dos nossos pecados e que Ele ressuscitou e vivo está pelos séculos dos séculos. Amém. E que Ele um dia vai voltar. Amém?